Eu voltei. E agora é pra ficar. Voltei para ficar. Sai fora, homem. Eu, hein? O filho pródigo volta. Me perdoe. O menino prodígio. O menino prodígio voltou. Fala pessoal, eu sou o Clayton Rucali e esse aqui é o Reverendo Davi. Reverendo Davi. Depois de um mês longe dos vídeos, nós voltamos para valer. Falando sobre a palavra de hoje, neste sábado, para você que talvez possa ter perdido ou viajado um pouquinho na maionese, o tema base foi sobre o filho pródigo e o Davi... esqueci a palavra. A pegada dele. A pegada dele. Ele gostei da pegada. A pegada dele foi o texto base do filho pródigo com o tema tomou consciência. Eu tive que colar aqui porque deu um branco aqui. Tomar consciência e o filho pródigo. Davi, qual a relação desses dois, desse texto bíblico com esse tema? Porque assim, a história do filho pródigo, ela é marcante, claro, porque essa é uma história de uma ambiguidade enorme, né? Pela própria forma como Jesus conta a história, coisa dos dois irmãos e da relação com a herança, de me dar o que é meu, e eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. Mas tem uma altura do texto que esse filho, que mais tarde é o pródigo, esse filho que resolve sair para o mundão, tem uma parte do texto que diz que ele estava lá cuidando de porcos, e o texto diz assim que ele tomou consciência de si. Sabe, ele de repente deu aquela... Cara, esse não sou eu. Sabe, e ele fala assim, os escravos do meu pai estão vivendo melhor do que eu, né, na parábola. Então, essa expressão para mim, tomar consciência, é muito forte, porque eu acho que às vezes é isso que falta para nós, para a gente entender, ou pelo menos vivenciar um pouco, do tamanho da graça e do amor de Deus por nós, sabe, cara? Porque essa tomada de consciência do filho pródigo fez com que ele voltasse para casa, assim, com a cara de pau. E ele chega e fala, pai, o negócio é o seguinte, o senhor não precisa nem me ter de volta como filho, mas eu preciso voltar, eu preciso estar perto do Senhor de novo, eu preciso recomeçar. Essa é a ideia, né? Eu quero recomeçar minha vida, ainda que seja como escravo, ainda que seja com maior indignidade. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu preciso estar perto do Senhor. Então essa tomada de consciência é algo que a gente precisa ter na nossa vida. Então a consciência de quê? De que estar com o Pai é melhor. De que nunca é tarde para recomeçar. Ainda que a gente tenha, sabe, assim, desperdiçado nossos bens, nossa herança, como foi no caso dele, né, fazer uma alegoria, mas ainda que a gente tenha cometido, sei lá, qualquer que tenha sido o erro, nunca é tarde para recomeçar. E às vezes eu acho que falta essa dimensão, sabe, do amor de Deus por nós. Nós vemos no texto base que o filho mais velho, inclusive, ele não gostou que o pai tenha perdoado, tenha feito uma festa. Inclusive, os fariseus da época tinham dificuldade de perdoar o pecador, a pessoa que eles consideravam pecador, eles tinham muita dificuldade de perdoar. E nós também temos essa dificuldade de perdoar o irmão que fez alguma coisa. Fala um pouquinho pra gente dessa dificuldade lá do pessoal antigo, mas que continua até hoje das pessoas de perdoar. Certo, é porque esse texto, essa parábola, ela faz parte de um conjunto de 4 parábolas, que começa lá no capítulo 15 de Lucas, e o texto começa justamente assim, dizendo que incomodava os fariseus e escribas o fato de Jesus andar com o pecador. O fato de Jesus fazer questão de estar com o pecador. Em outras palavras, o fato de Jesus perdoar esses caras e fazer daqueles caras o povo dele. E aí, eu analisando o texto assim a fundo, e a partir de mim mesmo, eu percebo que, na verdade, a minha grande dificuldade, lá no fundo mesmo, a minha dificuldade de viver o perdão em relação ao outro, ou seja, perdoar, de fato, é porque às vezes eu não admito nem que Deus me perdoe. E essa é uma crise meio farisaica, sabe? Meio escribática. Não sei se existe essa palavra, escribática. Só existe agora. Escribática. Do escribática. Sabe, essa coisa assim legalista, isso que eu estou falando, moralista, assim, Deus não pode perdoar isso. E aí eu mesmo não me perdoo e, consequentemente, eu não consigo perdoar você. Então, a ideia de trazer esse texto também é justamente quebrar essa estrutura moralista e legalista que a gente constrói em torno de Deus, uma relação meritocrática, sabe, uma coisa de barganha,
que me atrapalha de conhecer o amor de Deus por mim. Eu acho que muito da crise dos fariseus e escribas na época, de reconhecer Jesus, é porque os caras não admitiam o fato de Jesus perdoar. Mas não é possível perdoar um negócio desse. E o perdão de Deus por nós não tem limite. Ou, como eu disse aqui na reflexão, o limite do perdão de Deus é o limite que a gente coloca. É isso aí, pessoal. A gente volta semana que vem com mais vídeos. Caso você queira vir aqui na igreja, queira conversar com o Davi um pouco mais, pode vir. Isso. Onde que a pessoa pode te encontrar? De segunda a sexta, à exceção de terça, né, que é o meu day off. Não tiro nem meu pijama nesse dia, não me ligue, esquece que eu existo terça-feira. Mas, fora isso, diariamente aqui na igreja, das 9 às 5 da tarde, das 9 às 17 horas, tomar um prazer em receber você, a gente sentar, tomar um café, conversar. É só chegar aqui na igreja, então dá uma ligadinha antes, 3224-0302, agenda com a secretária, ela vai te passar um pouco da minha agenda. Vai ser um prazer ter você aqui para a gente bater uma prosa e, quem sabe, recomeçar em algumas áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida, e recomeçar juntos. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.